Olá, sejam todas as pessoas muito bem-vindas ao Cidades 2030, o lugar onde a análise urbana encontra o chão da cidade para descomplicar problemas complexos e inspirar ação coletiva. Eu me chamo Nathalie Volcati, serei a sua guia na travessia dessa jornada, em que refletiremos sobre bem-estar e criatividade no ambiente urbano. Na conversa de hoje, discutiremos sobre como incentivar o potencial criativo nas periferias e das culturas tradicionais. Para essa conversa, a gente chamou Valmir Dantas e a professora Miriam de Magdala. Iniciamos nosso episódio hoje. Muito obrigada pela presença de ambos aqui. A gente agradece muito a presença e a expertise de vocês para a gente poder discutir sobre como incentivar o potencial criativo nas periferias urbanas, né? E aí, para a gente iniciar esse papo, desde que a gente já conheça vocês, quem são vocês, de onde vocês vêm, de onde vocês falam e por que vocês começaram a se interessar por esse assunto, né, de criatividade dentro das periferias. Boa tarde, eu sou Valmir Dantas, eu sou morador da comunidade São Benedito, uma das comunidades do Território do Bem, que são 9 comunidades, com 32 mil habitantes, região, né, praticamente no coração da cidade de Vitória, são comunidades muito carentes. Trabalho no Ateliê de Ideias, que é uma instituição social, que tem como finalidade replicar tecnologia social em áreas periféricas. Eu trabalho como articulador, no Ateliê de Ideias, coordeno um fórum de moradores chamado Fórum Bem Maior, com o objetivo de unir as comunidades para poder buscar soluções, e resolver ali as dificuldades que o povo tem. Uhum. Então, meu nome é Miriam de Magdala, eu sou professora da Universidade Federal do Espírito Santo há 23 anos e sou do Departamento de Engenharia de Produção, originariamente. Desde 2024, eu estou à frente da Superintendência de Projetos e Inovação da universidade, que trata principalmente das questões de inovação tecnológica, mas também tem foco, a gente se preocupa com inovação social. E a minha origem, digamos assim, nessa vida acadêmica foi uma vida de pesquisadora, sou química de graduação, bioquímica de mestrado e mudei para a engenharia de produção, para a gestão de inovação, porque eu tinha muito interesse em fazer a conexão da universidade com o seu entorno. Isso no Rio de Janeiro, na UFRJ, a gente estava cercado pelo complexo das favelas da Maré ali. Eu tinha muita vontade de aproximar a universidade de lá. Quando vim para o Espírito Santo, no ano 99, 2000 mais ou menos, aqui na universidade. Em 2003 eu passei no concurso, efetivamente, e minha preocupação sempre foi com projetos de extensão, para fazer essa ponte justamente universidade e comunidade. E a partir dos projetos de extensão 2006, 2007, que eu comecei a interagir com o próprio Território do Bem, depois expandimos para outros territórios, e até de lá para cá continuamos essa jornada. Só que agora incluí também a parte da inovação tecnológica no processo aqui da minha vida. Legal. O que aconteceu nesse encontro? É uma conexão, isso, a professora Miriam, ela foi uma das pioneiras, com a gente no Ateliê de Ideias, Acho que foi o primeiro, um dos primeiros contatos da universidade, com a instituição e com o território, Ela deu uma alavancada nas pesquisas dela, e as pesquisas que ela fez ajudou muito o nosso desenvolvimento, dentro do Território do Bem, que era exatamente um projeto específico de moradia, as pessoas não tinham moradia, mas a gente arranjou uma solução de criar um tijolo para fazer as casas dessas mulheres, mas também esse tijolo podia ser vendido, mas para vender tinha que ter testado, a qualidade, se ele realmente ia resistir no tempo. E aí entrou a professora Miriam nas nossas vidas, E fizemos muitas coisas legais, muita coisa mesmo. E até hoje a gente tem essa parceria forte com a Universidade Federal, com alguns professores, claro, não é exatamente, com a universidade em si, mas com alguns professores que têm essa pegada, que têm esse interesse em estudar, em desenvolver um trabalho de extensão para contribuir, com essa
esse público, né, que às vezes fica tão distante da universidade. Então, assim, a professora Miriam, como você, pesquisadora, agora tem novas professoras, a professora Gilza está lá, vamos fazer uma pesquisa agora com ela também, focado nas mulheres e nos jovens, né, para saber, principalmente na questão da violência. Então, nós estamos selecionando, vou sair daqui, já vou correr para lá, porque eu fiz parte da banca para escolher os bolsistas, e agora nós vamos selecionar quais são os bolsistas que vão fazer a frente maior da pesquisa, né? Então, mais uma pesquisa com essa pegada da violência com mulheres e com jovens. E vai fazer o intercâmbio também, tá? As mulheres aqui que perderam seus filhos assassinados pela polícia vão fazer o intercâmbio com as mulheres do Rio de Janeiro. Também perderam seus filhos ou entes queridos pela mão da polícia. Então, assim, é um trabalho que a gente vai desenvolvendo, né? A gente vai buscando soluções para resolver essas questões, né, que são muito fortes dentro da comunidade. E a gente só consegue através de dados, né? Felizmente, a gente tem que provar que acontece, né? Sim. A gente sabe que acontece, mas só falando, às vezes não resolve. Então, a gente tem que fazer essas pesquisas, né, esse trabalho de extensão da faculdade, que é a única ferramenta que a gente tem enquanto, né, moradores dessas regiões, se ajuntar, fazer essas parcerias, para que a gente possa conseguir provar para o Estado, para o município, que aquilo que a gente está falando acontece. Então, mais uma pesquisa que vai dar muito pano para manga aí. Legal. E como é que foi da sua parte? Como é que foi chegar no Território do Bem? Como que você chegou lá? Por quê? Porque você estava ali dentro da experiência acadêmica, nos experimentos, e aí você vai para a comunidade, se envolve com o que... Para muita gente, né, que acredita que às vezes as faculdades de exatas e humanas são mundos distintos e que as coisas elas não podem se correlacionar, como é que você chegou no território e foi fazer esse trabalho que é tido como social? Enfim, eu passei no concurso na UFS 2003 para o Departamento de Engenharia de Produção, para criar o curso de graduação em Engenharia de Produção, que a UFS não tinha naquela época, e por conta deste... momento de ter a possibilidade de criar o curso, e eu tinha essa vontade de fazer extensão, eu consegui colocar na matriz curricular do curso 4 disciplinas de extensão. Em 2006 começou esse curso. Então, nós tínhamos as disciplinas em períodos ímpares que eram aplicadas na vida real, né, fora da universidade, nos períodos pares, o segundo, quarto, sexto e oitavo períodos do curso. E quando a gente começou, período 1, por exemplo, eles faziam gestão da qualidade. No período segundo, eles teriam que aplicar isso. Mas que empresa gostaria de receber alunos de engenharia de produção no segundo período para aplicação? As empresas não, mas as ONGs sim. E nós fomos procurar o ateliê de ideias naquele momento, e foi uma grata surpresa, porque eles eram já bem organizados, já tinham fórum, enfim. E aí os nossos alunos de engenharia começaram a fazer aplicações em projetos, por exemplo, o projeto Bem Morar, que era dos tijolos, projeto depois do dinheiro lá do Banco Bem, depois, vários outros projetos a gente tinha aplicações. A gente fez projetos também em estabelecimentos individuais, padaria, farmácia. Enfim, os alunos levando as aplicações desse conhecimento do segundo, quarto, sexto e oitavo períodos, eles conseguiam já interagir. Depois do oitavo em diante, já é empresa, né, estágio e tudo mais. Mas esse foi o primeiro momento que a gente conseguiu fazer coisas bem importantes, né, com relação ao lixo, e foram N temas. Essa foi a aproximação primeira. E a gente conseguiu desenvolver, a gente teve um projeto maior com financiamento que foi o Conect Ideias. A gente desenvolveu um projeto que a ideia era desenvolver uma plataforma, isso em 2010, há muito tempo atrás. Uma plataforma digital para o pessoal fazer, né, denúncias, melhorias do bairro e tudo mais. A gente conseguiu envolver uma empresa, transferimos a tecnologia, mas esse não deslanchou. Depois tivemos projetos voltados para mulheres, tivemos projetos voltados para economia solidária, moedas, enfim. Foram N processos em que a gente conseguiu fazer esses envolvimentos. Fizemos projetos internacionais, né, Valmir? Tivemos um evento muito bacana com a Universidade Técnica de Berlim. O pessoal da Alemanha veio para cá, vários estudantes fizeram projetos nas áreas de ambiental, nas áreas de saneamento, né, particularmente, na área de moradia, na área de produção. Mobilidade. Fizemos um trabalho super bacana e
fizemos a apresentação. O simpósio, o final desse evento com esse pessoal da Alemanha, da Índia, enfim, de um monte de lugar, foi no território. Fizemos uma escola lá. E a ideia era buscar soluções. Para diminuir o sofrimento do povo, né? Então, assim, fizeram vários projetos, principalmente o projeto de mobilidade, né? E trouxeram alguns empresários também, né? Da Colômbia. Foi na Colômbia, de Medellín, né? Que tinha uma experiência lá e que eles conseguiram resolver. Só que é o seguinte, né? Precisa de... geralmente esses projetos precisam de incentivo público, né? E aí em Vitória, nessa época, parece que não teve um grande interesse, né? Não era de interesse do prefeito na época de trabalhar essas questões, né? Mas a gente fez, deu muito certo. Até hoje a gente continua com essas pegadas, com essa visão. A gente vem buscando soluções para melhorar a mobilidade, né? A gente não perdeu o foco, né? E um dia vai alcançar, né? Não igual aquela ideia, né? Mas as ideias parecidas, né? A gente já consegue melhorar as escadas, Miriam. As escadas que as pessoas sobem, a gente já conseguiu melhorar o espaçamento, né? A altura, a largura, né? Colocar mais vão e com uma plataforma para as pessoas dar aquela respirada, não aquela escada longa. Então a gente está tentando fazer isso, estão investindo nisso, estamos com corrimão nas escadas, para as pessoas se apoiarem, né? As pessoas mais idosas, deficientes. Então, assim, esses projetos de extensão que vêm, ao primeiro olhar, parece mais um projeto, mais uma pesquisa e tal. Mas isso já fica de legado para as lideranças empoderadas cobrar, né? Aquilo que foi aplicado naquele momento, né? Então, assim, isso para nós que do Território do Bem, isso é muito muito bem-vindo, porque a gente pega isso e explora um pouco mais e mantém, independente de recurso ou não, a gente mantém essa pegada, né? Então a gente está até hoje trabalhando nessas algumas questões. E gera as publicações, as publicações ficam registro. Então, esse especificamente tem um livro publicado com todos os projetos que foram desenvolvidos nessas 3 áreas. Então, tá disponível, né? Nós continuamos trabalhando com a questão dos comércios, do empoderamento dos comércios. Agora, num projeto, Turismo do Bem, que é uma parceria que a gente tem com a Prefeitura de Vitória, principalmente o Plocon, que é um fundo do Plocon, né? Que a gente fomentou duas rotas, um circuito verde e a rota de São Benedito, né? Para melhorar o aspecto, né? Restaurar algumas coisas. E nesse projeto a gente colocou melhorias em 8 comércios, né? Que é chamado Comércio Verde, né? Para que as pessoas dos comércios se preocupem com o lixo que ela produz. A ideia é essa, a gente está dando um prêmio para eles de uma mixaria, né? Assim, é muito pouco o prêmio, que é R$5.000. Mas, porém, para incentivar ele, quando a pessoa tomar uma cerveja, ele pegar a latinha, guardar essa latinha e armazenar em algum lugar, o copo descartável, não jogar no chão, não sujar a rua. Então, a gente vai trabalhando com educação ambiental esses estabelecimentos, esses empreendimentos que estão ali na rota de turismo ou no circuito verde, né? Então, assim... Massa. A gente foi para alguns lugares muito interessantes. Eu acho que quem começa o episódio pode achar que parece até que cortou alguma parte, porque a gente já conseguiu ir para o caso do Território do Bem, né? Eu acho que se a gente vai continuar falando do Território do Bem, que eu acho que faz todo sentido, porque ele já é um caso interessante para se pensar sobre trajetórias, processos e circunstâncias, né? No sentido de que quando você chegou lá, né? Quando vocês chegaram lá no Território do Bem em 2006, você já encontrou uma comunidade relativamente articulada, né? E eu lembro que quando a gente conversou, você dizer, né, sobre como não era necessário chegar já colocando banca ou ofertando alguma coisa que acha que a comunidade precisa, porque a comunidade é capaz de perceber seus próprios problemas, né? E aí, quando vocês vão falar do encontro de vocês, você fala justamente, né, que a gente tinha um problema ali e a aplicação deles... fez com que a gente conseguisse colaborar, né, para encontrar uma solução. E, de fato, eu acho que a ideia da criatividade, e a criatividade e a inovação, né,
e explorar o potencial criativo está muito ligado à solução dos problemas, né? E, de fato, é interessante pensar o lugar das periferias, porque as periferias são realmente vistas como um problema, né? Um problema social. Quando você até fala do Rio de Janeiro sobre os complexos, né? Acho que isso me lembra outras conversas a respeito do território do bem, que existe uma disputa narrativa, né, em torno, assim, uma disputa de esse território é um território do bem, não é um complexo que é cheio de problemas, mas que sim, é um lugar que tem suas necessidades. Por que eu estou falando tudo isso, né? Porque até para a gente entender a organização, né? O território do bem agora consegue pensar, pelo que você está falando, está desenvolvendo os projetos, indo para outros lugares, né? Pensando temas como educação ambiental, e tem muitos outros territórios que ainda não conseguiram chegar nesse lugar da mobilização para falar sobre educação ambiental. Também não conseguiram chegar no lugar de pensar outras soluções, mas a gente vê o território do bem cada vez mais fervilhando, assim, né? Os territórios, eles vão sendo ouvidos e, consequentemente, suas necessidades, elas vão sendo acolhidas, né? E as soluções, elas vão chegando. Falei isso tudo por quê? Porque eu queria entender o que era essa articulação que a professora Miriam viu quando chegou lá no Território do Bem. O que já tinha no Território do Bem, o que estava acontecendo e por que foi tão fácil acolher uma instituição que tinha algo para oferecer ali em termos de solução. Então, o Território do Bem era uma região sem muitas perspectivas, né? Então as pessoas não tinham o hábito, né? Por mais que chamavam de comunidade, mas não era comunidade, né? E as pessoas não dialogavam com um objetivo. Dialogava, né? Cada um puxando para um lado, falando, né, coisas com coisa, e não chegava a lugar nenhum. Né? E quando nós criamos a instituição Ateliê de Ideias, a gente pensou assim, nossa, tem tanta coisa aqui, mas as pessoas não percebem que tem essas coisas aqui. Então as pessoas já estavam acostumadas a reclamar de tudo, né? Reclamava, mas também não buscava nenhuma solução. E aí a gente buscou interagir, que era já um sonho meu, né? Era um sonho meu de interagir com os parlamentares, que tinham 3 parlamentares na época. Eu tinha um sonho de juntar esses três parlamentares para dialogar, para buscar soluções para aqueles problemas básicos. Os problemas eram básicos. Estou falando nem de salário, não, né? Que as pessoas, elas dão um jeito de sobreviver. De uma forma ou de outra, elas dão um jeito de sobreviver. Com pouco ou com muito. Né? Mas estava sobrevivendo de forma errada. Né? Sem ter aqueles direitos básicos que está garantido na Constituição. Uhum. Né? E não tinha muitas também abertura de fala. O povo era submisso, né? Falava pouco, ouvia mais e obedeciam. Porque tinha pessoas que ditavam as regras. Até hoje existem as pessoas que ditavam regras. E aí a gente percebeu que dava para a gente avançar com isso e que no nosso entorno, tinha muitas potencialidades, né? Muitos empresários, tinha universidade, tinha faculdade ali, né? A Unimed que estava por perto também. Então, os altos estabelecimentos, a Leitão da Silva com seu potencial econômico. Só que as pessoas de dentro não percebiam, não enxergavam isso. Nós, né, eu enquanto liderança, né, já tinha percebido isso, mas algumas lideranças resolveram juntar, porque as pessoas também se odiavam, sem saber por que se odiavam. Não dialogavam, mas se odiavam. Uhum. Né? A pessoa falava assim, aquela pessoa ali não vale nada, não espalhava essa fofoca e as pessoas ficavam assim, com birra da outra. Então tinha momentos que uma pessoa de uma comunidade não podia circular na outra, pessoa de uma comunidade não podia estudar no colégio da outra comunidade, porque a criança era espancada, apanhava pai, apanhava mãe, apanhava professor, apanhava todo mundo, né? Aí a gente viu que aquele momento era o momento da gente se organizar. E aí qual foi a metodologia de se organizar? Chamar representante, né? Pegar, né, uma base, né, de 4 representantes de cada comunidade, eram 9 comunidades,
Na época a gente falava 8, né? Porque a gente entendia que era 8, mas hoje a gente sabe que são 9 comunidades. E aí a gente pegou 4 representantes de cada comunidade, porque a gente sabia que ia ter um déficit, né? Sempre a gente chama 4 para vir 1, né? Uhum. E aí a gente chamou, aí veio 2 de cada comunidade. A gente conseguiu, 2 vezes 8 dá 16 pessoas. 16 pessoas sentadas em uma sala para conversar, vai dar caldo, vai sair muita coisa, né? No início deu um pouco de atritos, né? Que lá ninguém prestava, que só pedia para lá, aquilo tudo, mas aí a gente fez uma pesquisa bem básica, a Leonora fez uma pesquisa bem básica, colocou uns rascunhos na mesa e perguntou qual era o maior problema da sua comunidade. Unânime, ninguém falou a violência. Todo mundo falou que era o lixo. E ali estava um ponto estratégico para a gente trabalhar. Gente, está vendo aí? A violência daqui, dentro da cabeça de vocês. A gente pode mudar a nossa história. A gente pode mudar o nosso caminho. A gente pode fazer o que a gente quiser fazer. A gente não precisa de receber ordem de ninguém. Quando o cara vir falar que vai fazer uma escola aqui, eu quero ver o projeto. Se esse projeto me atende. Não vai implantar projeto aqui na minha comunidade sem perguntar para o povo, não. E aí sim foi. E aí a gente começou a trabalhar isso. A trabalhar a gente primeiro. A gente ficou um ano a gente ficou fazendo rascunho de uma pesquisa. Saberes de fazer. Um ano. Pra gente, dentro, né, todos os sábados, sexta-feira, quarta-feira, fazendo ali o trabalho com os maristas, né, com o Sebrae, né, com a Caixa Econômica, para a gente poder trabalhar uma pesquisa que a gente ia fazer a pesquisa. Nós ia ser os pesquisadores. Né? E deu muito certo isso. Funcionou. Né? Em cima dessa pesquisa, a gente descobriu quais eram os problemas que os bairros tinham. E aí a gente começou a trabalhar esses problemas. Hoje o território, hoje tem muita iniciativa, muitos coletivos, muito grupo, né? Tem o Fórum da Juventude, tem Periferia Viva, Grupo Periferia, tem vários, centenas de pessoas falando pelo território, né? Vários comunicadores, porque a gente foi... A gente não é o dono do território, a gente não queria ser dono de nada, tanto é que nós deixamos bem livre. A Leonora sempre falava, nós vamos criar um monstro do bem, porque as pessoas começam a se interessar, começam a despertar seu saber popular, e aí começa a ver que pode ir longe. E foi isso que aconteceu. A gente criou o fórum. O fórum bem maior é um espaço aberto, ele não é uma entidade. Ele não é ele é um espaço. Então, toda vez que tem uma reunião que é maior, o fórum não se reúne. Porque já tem a reunião da comunidade. Agora, quando precisa de fazer uma reunião do fórum para poder informar, para fazer, né, prestação de conta, né, do que foi feito, aí o fórum entra em ação. Teve uma coisa, na minha opinião, de quando eu aproximei deles, que fazia muita diferença do fórum, que era o banco comunitário. O banco comunitário foi um equipamento que fez muita diferença. Então, eles tinham uma moeda própria, né? A moeda social, bem, a moeda social, e o financiamento, né? O acesso a esse recurso era através do fórum. Então, existia uma razão de ser muito forte para o fórum existir, que era justamente liberar o crédito da moeda social. Eu acho que isso foi uma tecnologia social muito relevante para o território, fazia muita diferença. E a gente fez várias, né, reuniões, nem lembro quantas, relacionadas especificamente a essa questão da moeda social, que é extremamente relevante. A moeda social é uma questão que agora, né, no mundo está sendo muito falada. A gente tem muitos experimentos acontecendo, mas é efetivamente uma questão difícil de praticar, mas acho que vale muito a pena. Mas só para reparar que você falou assim, a questão de, né, muitas pessoas estão chegando à questão ambiental agora. Naquela época, quando os conhecidos vocês já tinham o Ecos do Bem. O projeto Ecos do Bem. Já existia essa questão do lixo, o Ecos do Bem, educação ambiental, toda a parte de... Vocês tinham, né, de subida. Já tinha os agentes de educação ambiental circulando pelo território há mais de 10 anos atrás, 10, muito mais. A gente fez o Pique Júnior com o pessoal da UFS também. Exatamente. Então, essa questão ambiental lá já estava, assim, rodando naquela ocasião. Então,
pra gente era fácil de conectar. Não que a gente tenha ficado só lá, né? A gente, particularmente o meu grupo, a gente depois atuou na Serra, né? Junto com o pessoal de Fio Rosa, e aquela parte ali em volta, né? Em torno de Fio Rosa, a gente trabalhou também. E depois, mais recentemente, a gente voltou para o território através dos CRJs, né? Sim. E aí não só o CRJ do Território do Bem, mas CRJs no estado do Espírito Santo como um todo. Mas naquele momento, acho que o Território do Bem se destacava demais e continua se destacando, né? A gente fazia o controle social. A moeda é uma circulante local que a gente acredita, enquanto economia solidária, que não existe comunidade pobre, né? Toda comunidade é rica. Ela só não administra bem os seus recursos, né? Como a gente falou, que as pessoas, né, um tempo atrás, elas aceitavam tudo, elas não falavam, elas só ouviam, então era imposto para ela. O banco, ele vem para libertar, para dar acesso às pessoas que achavam que não tinham acesso nos bancos convencionais. Então, por negligência, né, de vários governos, as pessoas não tinham CPF, e sem o CPF não podia comprar e nem pegar dinheiro com ninguém. E aí o banco veio um banco em cima do morro, com uma parceria com a Caixa Econômica, a gente botou um correspondente bancário, e aí a gente tinha os créditos, que não tinha juro, o juro era 0,5%, 1%, e às vezes nem tinha juro, que era com a moeda, né? Que era o crédito de consumo, que era para as pessoas comprar comida. E o crédito habitacional era para melhorar o bar, a casinha lá, puxadinho, dar uma condição humana para as pessoas morar. Que a maioria das casas no morro, elas são construídas em área de risco, são construídas, né, sem nenhuma assistência técnica, né, são feitas com material às vezes inferior, né, e isso acaba causando um acidente gravíssimo, né? Você vê aí um monte de prédio caindo por causa disso, porque não tem um amparo técnico. Hoje nós temos no nosso crédito habitacional o acompanhamento de arquiteto, né, ao crédito, os arquitetos vão até o cliente, auxilia ele até o final da obra dele, né? Por causa disso, né? Porque a gente dá uma assistência mais ou menos da forma que as pessoas merecem, o mínimo que elas merecem, né? E aí a moeda, ela veio com esse intuito de se circular naquela região onde a gente queria potencializar, onde a gente queria desenvolver, né? De que forma? Economicamente, dando capital de giro e também da forma humanitária, que é dando condições de moradia digna, com ventilação, com acesso ao sol, né, com uma casa arejada, com revestimento, com banheiro. E assim funcionou durante muito tempo. Já chegamos a quase 3 milhões de reais emprestados. Né? É lógico que a gente depende de parceiro. Hoje, se eu vou falar para você que nós estamos precisando muito de parceiro para continuar emprestando dinheiro para a comunidade, estamos precisando sim, né? Nosso dinheiro vai diminuindo, porque o dinheiro é do povo. Esse dinheiro não é nosso, então ele passa de mão em mão. Aí vai chegar uma hora que ele vai acabando aos poucos, né? E aí nós estamos nessa situação. Mas o banco é uma realidade que funciona em qualquer lugar do mundo. Hoje a gente tem mais de 116 bancos no Brasil. Temos uma rede de bancos comunitários. Mas muito banco fecha porque não tem apoio nem da iniciativa privada e nem da iniciativa pública, né? E também, às vezes, apoio da própria comunidade, porque a comunidade ela tem que ser muito bem trabalhada para ela sustentar o banco. Se cada morador do território desse R$1, o banco arrecadava, vamos supor, vamos botar aí uns 300 mil por mês. Né? Vamos botar aí que são 500 famílias. R$1 dá R$500 por mês. Né? São mais, né? São muito mais. Então, assim, a gente pensa que se a comunidade entender que ela pode ser dona do seu próprio nariz e construir a sua história através de um banco comunitário, ela só fazer esse trabalho. Mas não é fácil. Não é fácil porque a gente não... Né? A gente que trabalha na economia solidária, a gente sabe a dificuldade que tem da pessoa conseguir dinheiro. E a gente, né, pedir dinheiro para eles é um complicador. Mas tem que partir deles, não da gente. Sim. Eu fiquei pensando que, inclusive do que você estava falando, que a criatividade também ela tem esse caráter da diversidade, mas tem esse caráter
da singularidade, né? Eu acho que a diversidade acontece porque existem várias singularidades. E uma coisa é chegar no território do bem, a gente está falando bastante do território do bem, o que é impressionante também, né? Porque o território do bem, talvez para quem esteja ouvindo, né? Que seja para fora do Espírito Santo, né? O território do bem é uma região, é um conglomerado de vários bairros, né? Que, como você falou, fica no coração de Vitória, isso significa que Vitória é uma ilha e que o território do bem está entre as 4 principais vias da ilha de Vitória. Então, e essas são 4 principais vias que estão deixando o território do bem em contingência com outros bairros nobres, né? Então a gente está falando de uma singularidade desse tipo de território, que são 9, né, bairros. São 9 bairros. São 9 bairros dentro desse território. E como você falou, né, aos arredores estavam vindo os empreendimentos e isso foi uma oportunidade, né, inclusive, que vocês conseguiram aproveitar. Mas vocês já foram para outros territórios. Você disse, inclusive, que o território do bem foi muito mais promissor, né? Eu acho que, aliás, no sentido de esse potencial ele foi explorado com maior facilidade, né? Mas como é que foi essa experiência em outros territórios? Como é que é identificar essas potencialidades ou começar a pensar, germinar essas potencialidades nos outros territórios? O território do bem também tem a questão da proximidade física, né? Geográfica. Ele é muito próximo da UFS, então fica fácil de transitar professores e estudantes, né? Entre os dois. Uhum. Esse é outro fator que contribui muito para que muitos projetos aconteçam lá também. Os da arquitetura, urbanismo, pessoal da engenharia civil, né? São N departamentos e projetos e tudo mais que acontecem lá por conta também da proximidade física. Mas em outros territórios, especificamente a gente foi para a Serra, né? Para Fio Rosa, através também de alguma organização que está lá. É muito difícil a gente chegar em algum, né, a gente institucionalmente, enquanto UFES, chegar em algum território sem que alguém do território, de fato, abra a porta para que o trabalho possa ser feito, né, de qual seja lá. Então, em Fio Rosa a gente trabalhou com uma associação que trabalha com crianças no contraturno escolar, né? E eles são Centro São José de Calazans. E quando a gente chegou até eles, uma das coisas que a gente tinha em mente era um desafio que a gente tinha se colocado: como promover o desenvolvimento pleno de crianças de baixa renda e em famílias com baixa escolaridade. Essa era uma pergunta que a gente estava se colocando e a coordenação, né, enfim, dessa ONG, a gente quer participar disso com vocês. E disso surgiu um projeto que foi muito legal, que se chamava SMS Criança. Então, a gente não estava ainda no mundo muito do WhatsApp, estava começando o WhatsApp, o SMS ainda era bem potente. E as famílias que se interessaram em participar do projeto, o que a gente fazia? Se inscreviam lá, né, que tem interesse em participar. Então, a gente mandava mensagens relacionadas à parentalidade positiva, uma vez por semana, em horário fixo. Do tipo, sugestão de lanche escolar ser fruta, por exemplo, e não chips ou refrigerante. Coisa simples assim. Ou você já tentou ensinar alguma coisa que você sabe para o seu filho ou para sua filha? Eram mensagenzinhas curtas, chegavam nesse horário com SMS. Depois de alguns meses enviando essas mensagens regularmente, a gente foi conversar. E aí, como é que foi? E aí a gente ficou, assim, muito bem surpreendido. E o pessoal dizendo assim, nossa, aquela mensagem, eu ficava até esperando chegar aquele dia, aquele horário, para ver qual que ia ser a dica da semana. Porque, por exemplo, uma mãe falou assim, eu achava que eu não sabia nada. Quando vocês mandaram aquela mensagem de ensina alguma coisa, eu falei, poxa, né, o que eu sei que eu posso ensinar? Eu sei fazer crochê. Mas eu só tenho um filho. Será que ele vai querer fazer crochê comigo? Ele só gosta de jogar bola. E ela o convidou para fazer crochê com ela e ele super adorou. E aí eles gastavam pelo menos uma meia hora por dia. Ele chegava ali e queria sentar do meu lado. E quieto do meu lado, conseguia conversar. Isso foi super impactante. Enfim, a gente teve vários depoimentos. A gente continuou com SMS Criança, com essa... Era uma automação mesmo que a gente mandava as mensagens. Enquanto rendeu o SMS, depois a coisa foi caindo em desuso. Mas a partir dali, a gente conseguiu perceber também que uma questão era muito relevante, era a questão de renda.
Você tem a mensagem, tudo mais e tal, mas sempre impacta na questão da renda e da necessidade de melhorar a renda. E aí a gente começou a desenvolver a partir dali, mas isso depois alastrou para vários outros territórios, que era um projeto de empreendedorismo feminino à distância, que eram pequenos cursos que a gente fazia totalmente online, só para mulheres, enfim, vendedoras de produtos em casa, ou aquelas que fazem, né, os seus próprios quitutes, enfim, para vender, e revendedoras, enfim. Esse era o nosso público, e a gente queria o público que fosse realmente alguém que a gente pudesse ajudar. Então, os cursos eram voltados para a parte de finanças pessoais, e um mínimo de finanças do negócio, um pouco de design, quer dizer, um pouco não, bastante de design, para melhorar como que você posta, né, no Instagram ou nas suas redes sociais o seu produto, como que você utiliza isso. Então a gente mobilizou várias competências da universidade para montar esses cursos e ter uma frequência que era de encontros em que elas faziam as atividades e vinham e apresentavam. Cursos de 8 semanas, muito pequenos, mas foram extremamente transformadores, assim, que a gente viu, e elas ficam perguntando até hoje. Chamava-se Projeto EVA, Cursos EVA. E esses cursos, a gente teve aluno de Recife, de Palmas, porque como é todo 100% online, boca a boca, sim, as pessoas vão fazendo. E a coisa que chamava mais atenção era eu falei assim, nossa, eu estou fazendo um curso de uma universidade federal. É um curso de extensão de uma universidade federal. A gente emitiu o certificado e tudo mais. E essa coisa de ser 100% online fez muita gente criar conta de e-mail, porque a gente tinha que fazer. Sim. Elas tinham que acessar o local para entregar as atividades. É uma plataforma online, você tem que ter login, você tem que ter senha. As pessoas nem sabiam que era login e senha muitas vezes. Tínhamos que criar. Então, a gente envolveu muitos alunos de graduação que eram esses monitores para apoiar. E aí, o pessoal da comunidade do território também foi convidado para participar, mas estava bem mais ampliado, né, em termos de pessoas participantes. Não estava mais localizado em um território, mas muito espalhado. Então, assim, são outras possibilidades. E o que você estava chamando de criatividade, que a gente começou a ver como, assim, essa possibilidade de falar assim, olha, você pode fazer o seu negócio de outro jeito. Você expande completamente a criatividade, por exemplo, para os posts, para criar os nomes dos negócios, para fazer a marca. Enfim, isso voa quando você fala assim, você pode, você tem potencial, você está num lugar aberto para fazer isso. Nossa, tem muitas histórias muito legais. O pessoal do interior de Minas Gerais abraçou fortemente. A gente teve muita gente de Governador Valadares até e em torno ali. E basicamente eram sempre mulheres. Às vezes vinham alguns homens, mas eram sempre minoria, né? Mas bem acolhidos nas turmas e tal. E a gente tinha o cuidado de sempre ter, em todas as turmas, uma psicóloga. Sim. Porque quando você abria essa possibilidade de criatividade, vinha junto, muitas vezes, questões da vida pessoal, histórias e tudo mais, que a gente, enfim, né? Enquanto engenheiro, isso, aquilo, não tinha condições de dar conta de lidar e apoiar, de fato, essas nossas cursistas. Então, tinha sempre esse apoio psicológico também, junto com todas as turmas que a gente fez desses cursos, né, para elas. Legal. Eu acho que a questão do empreendedorismo pode ter diversas discussões, assim, né, sobre neoliberalismo, né? Eu acho que tem muita gente que acredita que isso é a salvação das coisas, não é sobre esse lugar, né? Mas foi interessante você falar da potencialização, inclusive, das culturas tradicionais, né? Que a gente está falando aí não de da chegada da tecnologia digital, né? Porque nessa experiência, aparentemente, além de ensinar, além de apresentar também uma possibilidade de dar conta dessa questão da renda, porque de fato, se a gente está falando de periferias, a gente infelizmente também está falando de lugares, né, que são associados à pobreza e que tem a ligação com esse tipo de problema social, né?
Então, definitivamente, a renda, o dinheiro vai ser o principal entrave, porque ela caracteriza o problema, né? A pobreza como um problema. E aí, quando você fala sobre essas mulheres, né, que além de poder ver outra possibilidade para monetizar ali, elas também têm educação digital, né? Porque isso significa estar dentro das mudanças que o mundo está passando, né? E eu acredito que isso, de fato, pode ser uma possibilidade de sobreviver também essas culturas, né? De elas chegarem em outros lugares, né? Elas poderem ser repassadas. Eu acho que existe uma crescente mesmo acho que principalmente o período que a gente tem vivido de tensionamento em questões de gênero, não é bem isso que a gente vai falar aqui, mas inevitavelmente entra, né? Quem são as pessoas que mais participam do território, quem são as pessoas que recebem mais ou acolhem mais as propostas também, ou acolhem as possibilidades de desenvolverem outras coisas, né? Eu sei que no Território do Bem também teve muita coisa começou a ser movimentada justamente pelo movimento com as mulheres sobre a violência também e questão do empoderamento e tudo mais, né? Nossa pegada agora é essa. A gente também faz trabalho fora do território, né? A gente é além fronteira, né? A gente sai mesmo e é um dom que a gente tem. Às vezes nem é pelo nosso trabalho na instituição, mas sim para a gente contribuir com aquela expertise que a gente tem em outras regiões. O nosso objetivo, o meu e da nossa equipe de desenvolvimento comunitário, é empoderar. Empoderar as pessoas para elas poderem fazer a gestão do seu movimento, ou da sua ONG, ou da sua casa, ou da sua comunidade, onde ela estiver, o espaço que ela ocupar. Então, a gente tem feito trabalho em Cariacica, Vila Velha, né? E aí, a gente vê a diferença de quem realmente é o líder, né? O que é ser líder, né? E como liderar sem você impor, sem você ficar mandando, sem você fazer aquilo, né? Como liderar junto, coletivo, né? Trabalhar a habilidade de cada um, escutar mais, ouvir mais, falar menos, sei lá. Então a gente tem uma metodologia de trabalhar nessas comunidades e aí eu vou, cada um tem seu papel. Eu tenho o meu papel, o Cosmo tem o dele, a gente tem o dela. Então assim, cada um no seu e a gente, quando a gente vê que não dá, o outro ajuda a gente, está sempre na retaguarda para ajudar. E a gente tem notado, né, a diferença. E também a gente tem notado o crescimento. Tem pessoas que conseguem alcançar o objetivo em um tempo, né, um tempo básico. Tem gente que não consegue, que nunca vai conseguir. Que ela está ali, naquele espaço ali, como referência de alguém. Alguém está colocando ela ali para ela ficar ali para as coisas continuarem do jeito que está. Entendeu? E aí quem está de fora não consegue tirar. Isso eu estou falando na questão geral, né? E que é muito difícil você fazer um trabalho num lugar desse, mas a gente tem outros caminhos que a gente trabalha, né? Que aí atrai o olhar da comunidade. Porque quando a pessoa fala comunidade é uma coisa grande, né? É todo mundo, né, Miriam? As pessoas até eu sou a comunidade. Não. Quando o líder fala isso comigo, eu falo, meu Deus do céu, eu fico desesperado. Eu sou o líder, eu sou a comunidade. Estou representando a comunidade. Está representando a comunidade? Você tem repassado todos os assuntos para a sua comunidade? A sua comunidade te dá um feedback que, né, que isso, aquilo. Você se reúne com ela periodicamente para vocês acertar algumas coisas? Não. De vez em quando eu mando um recadinho lá no grupo e pronto. Mas aí não está sendo comunidade, não está dando voz para as pessoas. E aí a gente tem alcançado isso. Eu tenho dado exemplo em Aparecida. O Isaac é o líder comunitário do bairro Aparecida e nós reformamos lá, junto com a comunidade, o centro comunitário. Entregamos um centro comunitário novinho. E ainda, entregar o centro comunitário novinho já é uma grande coisa. Agora, imagine entregar um centro comunitário novinho, equipado, com computador, com projetor, com freezer, com geladeira, com fogão, né? Então, a gente entregou o centro comunitário equipado para eles, com a história da comunidade, com quadro, com foto. Uma beleza.
O líder comunitário, entendendo isso com a sua equipe, sua gestão, foi mais além, chamou o projeto social, já tem projeto social dentro do centro comunitário, aluga, né, para aniversário, centro comunitário com um precinho mais em conta, para pagar água, para pagar a luz. Agora já estão fazendo a gestão, nós estamos fazendo um projeto de educação ambiental para eles, nós vamos entregar amanhã o escopo do projeto, porque eles já estão pensando em ser sustentável através da reciclagem, que em Cariacica não tem coleta seletiva. Né? Aí eu falei assim, não precisa do prefeito fazer coleta seletiva. Vocês podem fazer coleta seletiva, desde que o prefeito pega carona com vocês. Vão fazendo, procura alguém que tem. Mandei procurar seu Joãozinho lá no Aribiri, que tem a moeda social, que troca a moeda social por garrafa PET, por papelão, e troca, né? As pessoas levam lá 1 quilo de arroz, né? E faz isso, arranja um galpão, aluga, depois você vê quem é que compra esse material e revende. Abre um negócio sustentável. Você vai estar fazendo bem para sua comunidade, você vai estar fazendo bem para você e você vai ser sustentável. Então lá ele pegou, ele já aderiu à ideia. Lá em Argola não, em Argola nós já derrubamos o centro comunitário e aí a gente já descobriu quem da associação de moradores lá que tem empoderamento, que sabe lidar, que sabe, né, repassar aquilo que está acontecendo na comunidade. Né? E fica fácil de você trabalhar. Então a gente tem feito esse trabalho nas comunidades. Né? Para além disso, nós do Território do Bem e o Ateliê de Ideias, nós estamos trabalhando com a questão agora da comunicação interna. Então a gente está saindo de uma linha editorial, que, né, aquela linha que a gente, né, só fala as coisas boas, para falar do cotidiano. Evitar de falar de violência. Se precisar falar, a gente vai falar. Mas evitar, para falar coisa do cotidiano. Né? Um trabalho... Né, tem um grupo aqui de teatro na comunidade que se reúne uma vez por semana. Vamos lá fazer uma matéria com esse grupo de teatro. Aconteceu ali que uma mulher caiu no buraco. Vamos noticiar que essa mulher caiu no buraco. Então a gente está garimpando, a palavra correta, garimpando dentro do território comunicadores comunitários. Pessoas que têm essa habilidade, que não fez faculdade, mas têm essa habilidade de se comunicar. Então nós estamos fazendo esse trabalho agora, né, para agregar no nosso jornal Calango Notícia, que a gente tem um jornal Calango Notícia, na qual eu sou um repórter lá, comunitário, eu, Cosme, mais um monte. E a gente está formando, agora a gente vai formar, né, com a grana que nós estamos conseguindo aí, de uma emenda, formar novos comunicadores, dando formação de edição, né, de fotografia, né, para a comunidade. Mas assim, isso é para melhorar mesmo. Tem os problemas? Tem os problemas. Né? Nós temos os problemas. Enfrentamos muito problema. Conseguimos agora, Miriam, de primeira mão, você deve estar sabendo já, uma notícia boa que você não vai precisar muito da sua ajuda, que é um projeto chamado Interagir, né, com uma parceria com o governo do estado. Nós vamos transformar um espaço único na cidade de Vitória. Eu não sei se tem em outra cidade, eu não conheço, mas vai ser único, que é um projeto que vai trabalhar criança, adolescente, jovem e idosos. Vai ter de tudo, vai ter yoga, vai ter fisioterapia, vai ter academia, né? Vai ter curso de música, vai ter muita coisa, né? E eu vou estar trabalhando nesse projeto como articulador, coordenador de articulação. Então vai ser uma equipe grande de profissional, nós vamos contratar diversos profissionais para trabalhar. E a primeira parte da obra é agora, né? Já assinou o termo, o convênio, vai começar agora, que é a reforma e a melhoria do espaço, lá no Alto São Benedito. Né? É uma parceria com as duas secretarias, Secretaria de Direitos Humanos e Secretaria de Assistência Social do Governo do Estado. Legal. Eu acho que tudo que vocês trouxeram, assim, principalmente a partir da experiência do Território do Bem, do Valmir do Território do Bem, me parece que um fator primordial para poder potencializar a criatividade é qualificar a inteligência relacional, né? Ou seja, tornar as relações melhores e fazer com que elas tenham mais qualidade, que as pessoas elas se relacionem de fato, né? Porque o que me parece é que essas potências,
essas potências que estão nas pessoas são encontradas, inclusive com uma pessoa que consiga dar abertura à comunidade, né? Pessoas com papel de articulação social caracterizam territórios que já estão se desenvolvendo em algum nível, né? Para ter um articulador social, uma pessoa que consegue abrir essas portas. Mas é isso, né? As coisas elas vão fervilhando, as redes elas vão afetando cada vez mais outras pessoas, outras possibilidades podem ser exploradas a partir disso, né? E eu queria entender se a inovação tem a ver com isso de fato, né? É necessário mesmo que haja essa inteligência relacional ou se ela não necessariamente é necessária para potencializar esses processos? A resposta simples é muito necessária. Porque tem uma parte né, da criatividade que é a ideia nova, a novidade que você traz. Mas a inovação ela só acontece quando isso, de fato, sai do mundo das ideias e vem para o mundo das realidades, das ações. Enquanto você está só no mundo das ideias, você não pode dizer que você tem inovação, você tem uma ideia. Você pode ter até um invento, você pode criar uma invenção, você pode até registrar essa invenção e ter o direito autoral sobre aquilo ali, você pode ter uma patente. Ainda não é inovação. Você só vai, de fato, inovar quando você tiver transformado a realidade. Tendo ou não alguma ideia protegida por trás. Você pode ser uma ideia que foi totalmente disseminada, desenvolvida ali. A criatividade ela é muito potencializada pelo ambiente seguro, obviamente. As pessoas têm que estar tranquilas de poder falar o que elas estão pensando e tudo mais, porque isso são bloquinhos sobre os quais a outra pessoa consegue criar. Assim como a gente está falando aqui, você está criando em cima de um elemento que o Valmir traz, outro elemento que eu trago. Então, as ideias novas elas vão surgir exatamente dessas novas conexões que se formam. Então, quando você tem a possibilidade de ter pessoas vindo de lugares diferentes, com backgrounds diferentes, né, estão aportando diferentemente, enriquece muito. Então, o conteúdo faz com que você possa fazer coisas diferentes. Se você tiver só bloquinhos Lego azuis de 6 pinos para construir, o que você vai conseguir fazer? Agora você tem variedade de bloquinhos de Lego de todas as cores, de 6 pinos, 8 pinos, 2 pinos, triângulos. Olha a quantidade de coisas diferentes que você consegue montar se você tiver peças diferentes para combinar ali. Faz toda a diferença você ter essa possibilidade. Mas você só vai colocar suas peças para jogo se você está num ambiente que você sente que é legal fazer isso e que as pessoas estão ali também nessa mesma lógica sua de troca e tudo mais. E nessa lugar, né, de menos julgamento e de colaboração é que, de fato, essas ideias podem surgir. A outra coisa é você conseguir fazer o que o Valmir está falando desde o início, assim, olhar para o positivo. É sair daquele lugar. Existe uma metodologia que a gente usa bastante nesses processos, por exemplo, de planejamento de construção, que a gente chama na academia, né? Investigação apreciativa, que é você partir para o pressuposto de que tem coisa boa ali para ser potencializada. Não é olhar para o problema para ser solucionado. Se você passa, o que tem de potencialidade aqui para ser explorada, para trazer à tona, as pessoas têm mais possibilidades de se sentir criativas, no sentido de liberar mais energia positiva em torno daquilo ali. Isso é super legal. E aí, nessa vibração mais positiva, geralmente você tem muito mais ideias novas, diferentes, e não basta ter a ideia, né? É apoio para construir isso, porque aí você vai fazer parcerias que podem ser formais, convênios, acordos de parceria, e quem vai fazer o quê, estabelecer realmente, mas você tem muitos acordos que são prévios a isso, né? Que são os acordos de confiança que acontecem. E sem confiança não vai ter inovação também, porque você precisa basicamente disso para você fazer junto, né? E essa ideia de que você está fazendo uma coisa para gerar um benefício que não é para si mesmo, exatamente, né? Seja para a comunidade, seja para a indústria, seja para o mercado, seja para o seu cliente, enfim. Mas você está pensando numa coisa nova que vai melhorar de alguma maneira o que se tem no momento presente. Então, isso é muito importante. Então, a questão relacional é
fundamental para a criatividade, para a inovação. Uhum. Então a gente tem outros fundamentos, né? Além da inteligência relacional, acho que o que você traz sobre o pertencimento, né? As pessoas se apropriarem do território também, né? Parte dele, sentem o território, vivem ele, então existe uma camada de fato de afetação, né? Uhum. Então tem a inteligência relacional, mas primeiro o pertencimento para depois pensar essa expansão. Então a gente está falando também sobre, eu acho que em todas essas camadas a gente está falando também primordialmente de relacionamentos, né? Porque ainda que a gente se relacione com o nosso território, a gente aprenda a se relacionar uns com os outros, a gente precisa também aprender a se relacionar com aqueles que vão ajudar, vão colaborar, né? É um constante trabalho de colaboração, né? É isso que diferencia a humanidade de todo o resto. Uhum. Basicamente, é o que nós temos de diferente, é isso. Nós somos esses seres sociais que somos capazes de construir em cima de coisas passadas, né? De ideias de pessoas que nem estão vivas mais, mas já registraram isso, outras criaram em cima daquilo, e também daquelas que estão conosco aqui nesse momento. E nenhuma outra espécie é capaz de fazer isso. Uhum. Né, de aproveitar o que as outras gerações anteriores deixaram e a partir dali expandir. Agora um pouco, mas assim, em proporções muito menores, alguns primatas conseguem fazer isso, mas na escala que a gente consegue de colaboração e interação, é absolutamente isso que nos diferencia, né? É o coletivo, não o individual, assim. Sim. E trabalha... Perdão, gente. E trabalhar assim com pessoas, você tem que ter um dom, né? A gente sempre acredita, e eu vou acreditar, vou morrer acreditando, né? Que o bem ele é superior. Então você tem que fazer naquilo que você acredita. Às vezes nem é no que você gosta, mas no que você acredita, para que as coisas aconteçam. E aconteça de forma, né, que vai realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Às vezes as pessoas chegam com as coisas, com as ideias, e vai lá no banco e né, apresenta a ideia para mim. Eu falei, meu amigo, a gente tem tanta coisa para fazer e a gente tem que ver se realmente a sua ideia ela vai fazer algo vai ecoar, transformar, né? Que vai transformar a vida das pessoas. Sabe por causa de quê? Porque senão a gente vai perder tempo e a gente não vai conseguir desenvolver essa sua ideia. Uma vez chegou o pessoal da Unimed e queria fazer um projeto habitacional, né? E aí propôs a ideia chamada saúde habitacional. A palavra já me chamou a atenção. A palavra já entrou na minha mente, assim, e já começou a ecoar assim, de uma forma feliz. Você sente que aquela ideia, você pode gastar sua energia nela. Uhum. Porque vai fazer a diferença, né? E vai fazer a diferença naquela minoria, né? E aquela minoria que vai fazer a diferença vai chamar a atenção da maioria. Porque a ideia é que quando você faz uma coisa, ela chama a atenção do poder público para aquela situação. Porque essa é a ideia, de você fazer que uma ideia atinja o seu objetivo. Você fazer uma ideia, vou fazer um banheiro lá em casa, vou colocar um desenho lá, com o meu S lá, com o meu V lá, beleza, a ideia é sua. Mas aquela ideia sua vai chamar a atenção? Vai fazer a diferença na vida Existe, entendeu a diferença de ideias? Tem ideias que é boa, mas ela não vai te destacar. E tem ideias que vai fazer a diferença. O presidente Lula, desculpa, né, falar aqui, mas ele tem umas ideias que realmente fazem diferença na vida das pessoas. Uma coisa simples, mas faz a diferença, né? E destaca. Esse projeto de saúde habitacional, ele era para fazer 4 casas. 2 no Jaburu e 4 melhorias. E 2 no São Benedito. A de São Benedito, uma senhora, né, Deus tem ela em bom lugar, que já morreu, a dona Sônia, ela era alcoólatra, os filhos dependentes químicos, um dos filhos dela mais velho não saía dentro de casa para nada, o marido dependente químico, e ela tinha muitos problemas de pele, porque ela bebia muito, ela tinha vários problemas de saúde. E nós chegamos na casa dela, a casa dela era assim, desumana para entrar, muito desumana.
E a gente foi lá, na época da pandemia, a gente foi todo equipado, parecia até astronauta na casa dela, né? Que a gente não queria contaminar ninguém, nem se contaminar. E aí a gente foi lá na casa dela, fez um levantamento, e aí descobrimos que a gente tinha que trocar telhado, parte elétrica, parte hidráulica, fazer um tanque, uma lavanderia, né, reverter, tudinho e tal. Bora, a grana dá? Não dava. Aí a Unimed falou, não, pode fazer que a gente banca. Fizemos uma casa linda, com jardim na frente, com cerquinha de madeira na frente, com um portãozinho de acordo com o sonho dela. Olha, fez uma diferença. Uma casa ventilada, uma casa linda, maravilhosa. Tá lá ainda, bota uma plaquinha, um azulejozinho, né? Na frente, casa, saúde habitacional. Ela morreu 4 meses depois. Mas a família dela tá lá. Os filhos não tá mais, não. O marido é mais dependente químico, trabalha. O filho que ficava dentro de casa é músico, lá no CRJ, canta. Fez a diferença. No fim das contas, me lembra o que a gente conversou lá no começo Só um minutinho. Obrigou o poder público a fazer um projeto de habitação no morro, que agora como é que é? É Casas Feliz e Segura, né? Um projeto habitacional, Casa Feliz e Segura. Através desse trabalho, através da nossa pesquisa habitacional, a Prefeitura de Vitória está fazendo em toda a cidade de Vitória, Casa Feliz e Segura, com a nossa equipe que fez o primeiro levantamento no Território do Bem. Então chamou a atenção a ideia. E isso emociona a gente. Porque é isso que a gente está fazendo esse trabalho, né? É para isso. Nós somos passagem, né? Sim. Então é fazer com que a gente assegure que as pessoas, né, tenham esse prazer, né, de viver numa casinha mais ou menos boa, né, Miriam? É isso que a gente trabalha. Bom, a gente já finalizou o episódio, está finalizando, caminhando para o final, mas foi ótimo ouvir as suas histórias, os casos que você tem, né? Você estava falando sobre essa situação, né, da família que conseguiu aproveitar o espaço que foi que teve essa manutenção, né, que foi revitalizado, né, o que a gente pode chamar assim de revitalizado, a vida retornou àquele território, àquele lugar. E eu acho que isso retoma até como a gente iniciou, né, o caso do Território do Bem. Pelo menos a conexão, o encontro de vocês aí veio com alguns problemas de moradia. E aí a gente vê, então, com esse caso, de fato, a diferença que faz você ter um ambiente seguro, um ambiente de sustentação. Outras possibilidades podem nascer a partir disso. Então, muito obrigada pela conversa. Acho que, de fato, tem como explorar para muitos outros lugares. Mas eu, pelo menos, estou muito satisfeita onde a gente chegou. Acho interessante. Acho que algumas pessoas podem não se interessar em ouvir casos particulares, mas eu acho que os casos particulares nos apresentam as possibilidades de ver as nossas próprias coisas com particularidade também, com um certo detalhe, né? A minha experiência de ir até o Território do Bem me fez olhar para o meu território de outra maneira, assim, né? E enxergar o movimento que o próprio território também faz, os movimentos que o território também precisa, assim, quais são os movimentos que também são comuns, né? Eu acho que o movimento do Território do Bem não é um movimento, apesar de singular, não é um movimento solitário. Cada território, as comunidades, elas, pelo menos aqui em Vitória, né, a gente vê um nível de similaridade, assim, sobre os territórios que estão conseguindo ter autonomia, que eu acho que você citou sobre as comunidades entenderem que elas mandam nos seus próprios caminhos, né? Eu acho que isso é sobre autonomia, né? De fato. E é muito comum você ver comunidades que estão se reapropriando da própria história, da memória, se reconectando uns com os outros. Então, existem vários elementos que é possível ver nas mobilizações. Eu acho que, sobretudo, isso, assim, né? O caráter das mobilizações das relações. A gente chega ao fim. Se vocês tiverem mais alguma palavra para finalizar, quiserem falar inclusive das redes sociais, quiser que o público conheça, esse é o momento. A gente tem aí a ideia, né, para os nossos próximos passos do Território do Bem é criar um fórum municipal, né? Sair para além do território, então buscar representantes nas outras comunidades e, né, se fortalecer enquanto liderança nessa cidade. Nós tem aí o Calango Notícia, né? @Calango Notícia e @Rota de São Benedito.
É só entrar lá e nos visitar, vai ver bastante coisas bacanas. Pode entrar também no site do Ateliê de Ideias, né? Que vai também ter bastante coisa lá. Tá bom? É isso. Show. Obrigado, muito obrigado pelo convite. A Miriam, sempre um prazer estar com a Miriam, é uma parceira, né? Tem a mesma visão que a gente, então sempre tá com você, Miriam, me satisfaz muito, tá? Faz parte. Prazer mesmo. Eu vou dizer para vocês, nós estamos lá na UFES agora, né, à frente da inova.ufes.br, que eu acho que a gente tem esse lugar. A inovação na universidade tende a ser muito inovação tecnológica e com certeza ninguém vai ficar desapontado de procurar isso na universidade, né? A gente tem toda essa parte de inovação tecnológica bastante fortalecida, mas o nosso intuito também é ter inovação social, inovação, né, com impacto social e ambiental positivos fortalecidos na universidade. A gente está trabalhando bastante para isso e acredito que esse movimento nessa minha origem, digamos assim, um pouco ciência e movimento social, tem essa vantagem, né, de permitir a navegação desde da IA e da computação quântica até os movimentos sociais, as moedas sociais. Então, acho que isso é uma coisa bem legal que a gente está tentando construir na universidade, a inovação com todos esses vieses, explorando todas essas potencialidades. Perfeito. Então, quem se interessar, só procurá-los nas redes sociais, no Instagram e nos sites indicados. Obrigada, gente. Valeu. O projeto Cidades 2030 é uma realização ICCA, Instituto de Inovação, Conhecimento e Ciência Aplicada, com fomento da LIC, a Lei de Incentivo à Cultura Capixaba, com patrocínio do Grupo Águia Branca e Grupo Decolores.